Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos dos Anjos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Neureka. Como eu disse para vocês, nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados a umas palavras-chave, nós vamos falar um pouquinho de atualidades e uma outra área também que tinha chamado muita atenção, que era autismo. E nós fazemos pesquisas com autismo, nós fazemos pesquisa com dislexia e com aprendizagem de maneira geral. Então nós temos essas três áreas de pesquisa, então de vez em quando a gente tem alguma coisa nova para estar mostrando para vocês. Tá legal? Então hoje entra um pouquinho, é um artigo que trouxe alguma coisa nova de 2019, se não me engano, e é sobre autismo. Então, vamos começar? Roda a vinheta. Então pessoal, vamos começar o tema de hoje. Nós estamos hoje tratando sobre autismo e correlações neuroendócrinas. Nós já falamos um pouco sobre autismo em alguns vídeos, mas como houve o remodelamento, né, do nosso canal Neureka, então de vez em quando a gente vai tratar de um assunto, né, relacionado ao autismo, só que agora com um quê de atualidade. Veja, quando nós falamos de autismo para vocês, a gente sempre trata da questão do neurodesenvolvimento, ou seja, o transtorno do neurodesenvolvimento, né? E você sabe que o autismo ele tem um espectro, então ele pode se apresentar de várias maneiras, né? Com níveis diferentes, por exemplo, de comprometimento. Algumas crianças podem até apresentar algumas vantagens em relação às outras, em relação a algumas funções, né? Nós já vimos isso. O que é interessante, nós vimos algum artigo junto com o nosso grupo de pesquisa de aprendizagem que relaciona a questão do espectro autista no que diz respeito à linguagem. É muito comum você encontrar dentro do transtorno alguns indivíduos com dificuldade em linguagem e que, portanto, em começar a tratar, né, com o outro, em interação social, através da questão da linguagem. É comum até um atraso, né? Ou seja, a criança, em vez de falar com 1 ano e pouquinho, até perto dos 2 anos e tal, ela fala um pouco mais tarde, até 3 anos, 3 anos e meio, às vezes 4, até um pouco mais do que isso ainda, né? Então, alguns artigos têm relacionado questão endócrina, ou seja, questões hormonais que poderiam estar influenciando, né, o transtorno do neurodesenvolvimento. Para a linguagem, veja que especificidade, né, que foi o que o artigo tratou, que seria uma alteração no sistema endócrino de algumas crianças que poderiam, portanto, trazer um prejuízo na iniciação da linguagem. A associação é feita principalmente por ação do hormônio estrogênio. Olha que interessante, né? O estrogênio, a maioria das pessoas imagina que o estrogênio é um hormônio então feminino. Os meninos, na verdade, nós também temos um pouquinho de estrogênio, só que é uma quantidade muito pequena. E as meninas têm um pouco mais. E aí eles estavam associando a presença do estrogênio para o desenvolvimento de algumas áreas relacionadas à linguagem no cérebro, tá? Então, como é que isso, o que o artigo estava querendo dizer? Se nós pegarmos um cérebro, aqui o cérebro agora, né? Nós temos algumas regiões relacionadas com linguagem, tá? Chama a atenção aqui que a linguagem, em 95% dos casos, ela é processado no hemisfério cerebral esquerdo. O que quer dizer isso? Nós temos um hemisfério cerebral direito e temos o hemisfério cerebral esquerdo. A maioria das pessoas, olha, como eu falei, 95% é a esquerda, tá bom? Aonde no cérebro esquerdo, vamos dizer assim, mais ou menos numa região que fica aqui assim, chamada área de Wernicke. Vou escrever. Área de, vou botar aqui, Wernicke. Tá? Aqui. Que é uma área muito importante para você entender aquilo que está sendo dito, né? Aquilo que está sendo escrito. Existe uma forte correlação com o sentido do que está sendo dito e do que está sendo escrito.
Então, uma forte relação com o desenvolvimento da linguagem, essa área de Wernicke aqui atrás. Isso aqui é posterior, isso aqui é anterior, tá? Então, a área de Wernicke pega um pouquinho da região que a gente chama de parietal, e pega um pouquinho também do temporal. Meu Deus, o que é isso? Na verdade, o que é isso? O cérebro é dividido em compartimentos. Por exemplo, eu dei 2 compartimentos, parietal, temporal. Mas existe um compartimento mais posterior aqui atrás, aqui assim, ó, que é chamado de lobo occipital. Ó, tá? Aqui na frente, bem anterior, ó, lembra anterior? Anterior, lembra? Então, anterior, aqui eu chamo de lobo frontal. Olha só, já estamos aprendendo 4 lobos: frontal, parietal, occipital, temporal. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas ainda existe um lobo aqui chamado lobo límbico e escondidinho um lobo chamado da ínsula. Então nós temos 6 compartimentos. Mas agora, eu estou tratando da área de Wernicke, que pega um pouquinho do parietal e do temporal, que tem relação com a linguagem, que é o assunto relacionado, ó, tá? Existe também uma área no lobo frontal relacionado com, vou botar aqui, roxo não, vou botar em preto aqui. Aqui assim, no lobo frontal, uma região aqui assim, chamada área de Broca, que foi o cara que pesquisou, o Wernicke também pesquisou. A Broca é responsável pela expressão da palavra. Então, quando você fala, quando eu estou falando aqui agora, eu estou usando para me expressar verbalmente, os neurônios que controlam isso são da área de Broca, é frontal. O entendimento que você está tendo do que eu estou falando é na área de Wernicke. Então, é comum imaginar que se eu entendo, logo eu falo. É assim que se estabelece o quê? Uma boa relação da linguagem. Né? E portanto a relação humana e portanto interação social. Lembra que um dos comprometimentos do autismo, eles até falam lá que essas crianças, esses indivíduos, não só crianças, mas adultos, ele pode ter dificuldade nessa interação social. Então, voltando à questão da pesquisa, eles dizem o seguinte: quando tem crianças que apresentam maior nível de testosterona, criancinha mesmo, geralmente tem dificuldade para iniciar o processo de linguagem de interação social. E quando tem redução de testosterona, portanto, teria mais facilidade. Então eles pegaram e verificaram exatamente o quê? Que o estrogênio, que é um hormônio feminino, parece estar envolvido. Porque quando eu tenho aumento de estrogênio, parece que há uma maturação, existe maior desenvolvimento nas áreas de Wernicke. E além de ter mais desenvolvimento, o desenvolvimento da linguagem, da área de compreensão da linguagem, ocorre mais cedo. Por isso que normalmente o que a gente vê é que crianças com autismo, com dislexia, a prevalência seria em meninos. Por quê? Porque, de maneira geral, os meninos têm menos estrogênio. Tá? Então, é comum que os meninos falem um pouquinho mais tarde em relação às meninas. E aí as pesquisas apontam que o estrogênio, que é esse hormônio que caracteriza muito, né, as meninas e que estão nas mulheres, em grande concentração, quando comparado com o homem, estaria envolvido no melhor desenvolvimento das regiões da linguagem. Então, primeiro, isso justificaria por que os homens, de maneira geral, os meninos, falam um pouquinho mais tarde e as meninas um pouco mais cedo. De maneira geral, a gente teria que imaginar o seguinte, que os neurônios que estão aqui, vamos botar aqui, não só neurônio, a gente sabe que tem outras células no sistema nervoso, que é a glia também, mas agora não é o caso. Está dizendo o seguinte, que neurônio teria receptores, que são estruturas de membrana, que recebem o contato de hormônio, endócrino de hormônio. Então o que acontece? Ele viria aqui, ó, esse hormônio, estrogênio, se encaixaria aqui. Isso é comum acontecer, tá? Acontece com as meninas, com os meninos,
e com as meninas, mas muito mais com as meninas, porque pela presença maior de estrogênio. Então o que acontece? À medida que eles vão sendo, no início, que eu falei, desenvolvimento da linguagem, 1 ano, 2 anos, lembra disso? Dependendo da concentração de estrogênio, um pouco antes disso, antes de 1 ano ainda, antes disso, o que acontece? Muito estrogênio, olha o que faz com os neurônios da região da linguagem. Eles vão se transformar, vão crescer mais e vão, portanto, se conectar mais, vão fazer mais sinapse, que é a questão da comunicação. Então, quanto mais sinapse o neurônio faz, melhor ele se relaciona com os outros. Então, se eu estiver falando desse neurônio na região da linguagem, é óbvio que eu vou desenvolver melhor a função linguagem. Então, as pesquisas apontam que haveria uma correlação sobre a presença do estrógeno e a sua concentração na capacidade de compreensão e expressão, portanto, da linguagem, o que teria uma forte correlação com a interação social. Que se você estudar um pouquinho sobre autismo, você vai saber que o autismo, uma das características é realmente dificuldade nessa questão da interação social. Então veja só, artigo bem recente, trazendo para vocês que, dependendo da condição hormonal, principalmente desse hormônio chamado estrogênio, que teria uma forte relação com o sistema nervoso, eu posso desenvolver melhor a linguagem. Se tiver menor concentração de estrogênio, nessa fase de desenvolvimento, logo assim ao nascimento, o que vai acontecer? Menor dificuldade, menor transformação neuronal, estimulação neuronal. Então essas regiões podem ter um prejuízo. Voltando a dizer, é normal que o menino demore um pouquinho mais para falar, mas não chegar a 2, 3, 4 anos, você tem que ficar de olho. Você sabe que, na verdade, quando você procura na literatura, até 4 anos a criança ainda pode começar a falar sem ser assim extremamente grave, né? Ou ficar extremamente preocupado. E quando você começa a conviver e começar a falar com isso, por exemplo, com pessoas um pouco mais velhas, você vê que isso acontecia com uma certa frequência. Tinham crianças, antigamente, que falavam um pouco mais tarde, mas isso não tinha nome, ninguém tratava. Aí achava que era normal. E de repente, depois dos 4 anos, desembestava a falar. Né? Vou falar assim como minha avó falava. Então, não quer dizer que é determinante. Quer dizer que meu filho não fala com 2, 3 anos, então ele tem um quadro, ele entra dentro do espectro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas isso são uma das características das crianças que podem apresentar autismo, tá bom? Assim como dificuldade em relação a essa questão da linguagem, interpretação e compreensão da linguagem de maneira geral, escrita, falada e tal, pode estar relacionado também com outro quadro chamado dislexia. Como eu disse para vocês, essa dificuldade de compreensão, dificuldade para escrever, trocar as letrinhas. Às vezes a criança diz que as letrinhas estão dançando na frente dele, sabe? A criança tem muita dificuldade com a escrita, com a interpretação do que está sendo dito. Pode ser que ela não tenha autismo, mas que ela tenha dislexia. E é muito comum você também encontrar no autismo alguns indivíduos que têm dislexia. Você pode ter as duas associadas. Mas o legal aqui, o que chama a atenção, é que teria uma interação hormonal que estaria influenciando o sistema nervoso. A palavra desenvolvimento. Tá legal, pessoal? Relativamente novo isso, tá? Qualquer novidade a gente vai trazer para vocês aqui no nosso canal, tá legal? Abraço para vocês. Pessoal, se estiver gostando do que a gente está colocando aqui para vocês, os assuntos que a gente traz, essas atualidades, se inscreve no canal, porque toda vez que tiver um assunto novo, um vídeo saindo, vocês vão ser agraciados, vamos dizer assim, com essa informação bem recente que pode ser que ajude bastante, tá bom? Beleza, gente? Obrigado, tchau, tchau.